Então, vamos convidar nosso convidado de hoje. O nome dele é Michelson Borges, alguns já conhecem. O Michelson Borges, ele é pastor adventista e jornalista, formado pela Universidade Federal de Santa Catarina. Ele também foi professor de História em Florianópolis e editor do jornal da Rádio Novo Tempo daquela capital. Ele também apresentava uma programação de divulgação científica. É editor da revista Vida e Saúde da Casa Publicadora Brasileira e autor de vários livros. Ele é casado com a pedagoga Débora Tatiani. O casal tem três filhos, 2 meninas e um menino. Michelson, você me escuta? Sim, perfeitamente. Michelson, é muito bom tê-lo aqui com essa programação, nossos encontros, né, que estão começando hoje. A gente hoje vamos falar sobre cosmovisão. E, Michelson, eu estava lendo sobre cosmovisão e eu queria falar para você o seguinte. No livro chamado Cosmovisão, a história de um conceito, de David Nagel, ele fala que praticamente os seres humanos são motivados desde dentro a buscar respostas às questões da vida. Por quê, da onde e para onde? As cosmovisões têm sua origem na busca da mente por uma estrutura que possa orientar as pessoas no mundo ao seu redor e nas questões últimas da vida. Michelson, o que é cosmovisão? Como que esse conceito começou a existir? O que você tem para falar dele hoje para a gente? Muito bem. Bom dia a todos. É um prazer poder começar essa série aqui da Igreja Central de Brasília. Eu fiquei muito feliz quando soube que iriam iniciar uma série de estudos bíblicos com base neste material aqui, o Resgate da Verdade. Deixa eu contar um pouquinho só, antes de nós partirmos diretamente para o assunto das cosmovisões, como que nasceu, que ideia é essa de criar um estudo bíblico com esse título, o Resgate da Verdade. Que verdade é essa que tem que ser resgatada, afinal de contas, né? Bom, é mais um estudo bíblico que a Igreja Adventista do Sétimo Dia oferece às pessoas, né? Nós temos aí uma história, uma tradição já de oferecer voluntariamente conteúdos, estudos que possam aproximar as pessoas da Bíblia Sagrada. Só que nós percebemos que havia uma lacuna, precisávamos de um material que se adequasse a uma mentalidade mais, digamos, acadêmica, um estudo bíblico que fosse útil para universitários, para agnósticos, ateus, enfim, como estudar a Bíblia com pessoas que sequer creem na Bíblia, que talvez não a conheçam ou até duvidem que ela seja de fato a palavra de Deus. E mais, como dar um estudo bíblico para alguém que nem crê em Deus, que duvida de que ele exista. Então, pensando em tudo isso, nasceu essa ideia de termos, então, um estudo bíblico. Ele foi produzido para toda a América do Sul. Eu convidei mais 3 amigos teólogos que me ajudaram na elaboração desse material. Eu creio que você vai gostar muito dessa série. Aqui vai ser feita uma espécie de um resumo, né, desses conteúdos todos. São 20 e poucas lições aqui agrupadas nesse livro, que também está disponível em formato PDF. Se você for lá ao Google e digitar O Resgate da Verdade PDF, você encontra facilmente este livro, esse guia de estudos em PDF. E esses vídeos aqui também ficarão disponíveis, com certeza, no canal da Igreja Central de Brasília. Portanto, fica aqui o meu convite já de antemão para que você acompanhe todos os sábados, neste mesmo horário, essa série de estudos, O Resgate da Verdade. Como perguntou a Rebeca, o que é uma cosmovisão? Palavra bonita, né? Mas talvez pudéssemos assim simplificar a questão dizendo que cosmovisão são os óculos conceituais com os quais a gente enxerga a realidade. Eu tenho uma apresentação aqui no meu Prezi com o título Cosmovisões em Conflito, em que eu comparo algumas cosmovisões, e aqui no comecinho dela, eu quero mostrar para vocês, eu tenho aqui as perguntas que definem, digamos assim, as perguntas básicas da vida que formam a cosmovisão de uma pessoa. Por exemplo, sobre a nossa origem, a pergunta é: de onde viemos? Você sabe que nem todos respondem da mesma forma a essa pergunta, né? Os evolucionistas naturalistas dirão que a vida ela aparece, se não no nosso planeta, em algum lugar do universo, e acaba depois vindo parar por aqui, que é a teoria da panspermia cósmica. Já os criacionistas bíblicos entendem que nós viemos das mãos de um Deus criador, todo-poderoso, vida se originando de vida, né? Temos a segunda pergunta, sobre a nossa identidade. Quem somos? Comparando de novo, para um evolucionista naturalista, nós somos apenas animais racionais, guiados por instintos, talvez. Em algum momento a razão emerge, aí no meio de moléculas e átomos, enfim.
para um criacionista bíblico, nós somos a imagem e semelhança de Deus, criados com um propósito. Só para você comparar, então, duas cosmovisões aqui. Tem outras, eu estou comparando rapidamente aqui a cosmovisão evolucionista naturalista com a criacionista bíblica. Sobre o nosso propósito, por que estamos aqui? Qual o sentido da vida? Por que viemos parar nesse mundo? Será que temos algum propósito ou apenas vamos nascer, reproduzir e morrer? Essa pergunta é fundamental e ela depende da cosmovisão que você adota. Sobre a nossa moralidade, como devemos viver? Veja só, dependendo do que você responde aqui na primeira pergunta, de onde viemos, na segunda, quem somos, a sua ética de existência, a sua moral também será conduzida por essas respostas, né? De que forma devemos viver? E, finalmente, para onde vamos? Para um naturalista, morreu, acabou. Para um criacionista bíblico, para um cristão bíblico, né, a morte não é o fim. Há uma promessa de ressurreição e Jesus, que ressuscitou de fato, e há muitas evidências a respeito desse evento histórico, ele prometeu que ressuscitaria também aqueles que crescem no seu plano de redenção. Então, essas perguntas aqui, basicamente, elas compõem aquelas que devem ser respondidas por uma cosmovisão. São universos, cada pessoa é um universo, cada comunidade é um universo, e nós precisamos aprender a nos relacionar com essas mentalidades. Eu, gosto muito de um texto bíblico, para mim é uma diretriz, praticamente. 1 Pedro capítulo 3, verso 15, que diz: estejam preparados para dar a razão da esperança que há em vocês, mas façam isso com mansidão. Toda partilha de conhecimento deve ser feita com tranquilidade, com mansidão, com bondade, mas temos que fazer isso, né? O imperativo bíblico é: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Toda criatura. Todas as pessoas deste mundo merecem ouvir dessa cosmovisão cristã. Outros autores que eu recomendo a vocês, muito bons, né? C.S. Lewis, é um clássico, né? Este livro aqui, Cristianismo Puro e Simples, nós citamos também nessa série de estudos. Ele que foi ateu durante muito tempo, se converteu, foi professor em Oxford, tem livros muito interessantes. E um outro autor aqui que influenciou na conversão de C.S. Lewis, inclusive, é o Gilbert Chesterton. Também citamos bastante em nosso estudo Resgate da Verdade. Eu recomendo especialmente esse livro aqui, Ortodoxia. Chesterton tem uma mente aguçada, escreve muito bem, era jornalista, né, lá no século XIX, e tem obras muito importantes, muito interessantes. E um outro autor que faleceu recentemente, inclusive, né, Ravi Zacarias. Ele tem vários livros, vários e muito bons livros. Neste aqui, Jesus entre outros deuses, ele mostra por que Jesus é singular entre outros líderes, né, entre outras divindades criadas pelo ser humano. E é uma história aqui, Ravi Zacarias usa como ilustração para essa questão também de cosmovisão, talvez, em que ele conta lá daquela tragédia de 1996, quando alpinistas subiram ao Everest, houve uma tempestade terrível e, se não me engano, 13 pessoas, não tenho certeza do número, mas morreram ali, inclusive o guia da expedição. O interessante é que o guia estava descendo em meio à tempestade e ele se deparou com vários cilindros de oxigênio que estavam ali pelo caminho e, mantendo comunicação com a base lá embaixo, ele dizia assim: olha, esses cilindros estão vazios, mas estavam cheios, havia oxigênio ali. Só que a mente dele estava já sofrendo os efeitos da baixa oxigenação, ele não estava mais conseguindo raciocinar corretamente, ele estava já perdendo os sentidos. E para ele, aqueles cilindros estavam vazios. Ele não usou o gás que estava ali disponível para salvar a vida e acabou morrendo. Sabe, nós temos hoje em dia uma série de elementos culturais que acabam também, digamos assim, tirando a oxigenação cerebral. E muitas vezes a mente está tão entorpecida por esses conteúdos que acaba não mais percebendo que o oxigênio está à disposição, que nós podemos contar com o gás vital para a nossa vida. Veja como a cosmovisão é importante para nós realmente enxergarmos a realidade que nos rodeia. Porque dependendo da visão que a gente adota, desses óculos conceituais que a gente adota, a gente pode ver as coisas de forma distorcida. Eu gosto de me reportar aos pais da ciência, os chamados pioneiros da ciência, como Isaac Newton, Galileu, Copérnico, porque, embora eles fossem pessoas ligadas à ciência, à pesquisa, eles não deixavam de lado também a revelação de Deus por meio da Bíblia. Portanto, eles conseguiam ler os dois grandes livros de Deus, que são a natureza e a revelação escrita, a Bíblia Sagrada. Dá para dizer assim que eles usavam duas lentes para enxergar a realidade, lentes que se fundem quando corretamente compreendidas. E nessa série de estudos do Resgate da Verdade, a nossa proposta é justamente essa,
que você possa ter uma visão mais ampla da realidade, não abrindo mão da boa ciência, da ciência verdadeira, e tampouco da revelação de Deus, a Bíblia Sagrada. Agora, como ter certeza de que eu estou usando adequadamente essas duas ferramentas? Aí o estudo é necessário. Na introdução desse manual aqui, do Resgate da Verdade, eu faço uma comparação. Eu aqui menciono o fato de que Champollion, Jean-François Champollion, um jovem francês erudito, foi quem conseguiu traduzir, decifrar a famosa Pedra de Roseta, encontrada lá no Egito. Uma pedra que tinha ali um texto em 3 versões, em 3 línguas, grego, demótico, egípcio, e outra língua egípcia também. Com base no grego, que era uma língua conhecida, sempre foi conhecida, Champollion traduziu aquelas escritas, e assim ele inaugurou a arqueologia moderna e a egiptologia. Sabe, hoje em dia os relativistas dizem que nós podemos interpretar as coisas como bem quisermos, que não existem verdades absolutas, como diz aqui o livro da Nancy Pearcey, só que chegam alguns momentos em que nós percebemos que precisamos sim de balizas, de ferramentas adequadas. Se Champollion não usasse as ferramentas adequadas para interpretar aqueles textos, nós não teríamos hoje a egiptologia, nem a arqueologia moderna tão desenvolvida, né? Enfim, nós precisamos de ferramentas para entender sim a realidade. Um dos pensadores pós-modernos bem conhecido, que é o Jacques Derrida, ele dizia o seguinte, que as pessoas podem interpretar como quiserem os textos, porque não existem verdades absolutas, é uma máxima pós-moderna. Só que numa certa ocasião, num debate, um oponente, o debatedor que estava ali debatendo com Derrida, ele usou de modo inadequado um texto desse pensador pós-moderno, e esse pensador reclamou, disse, olha, você não está interpretando corretamente o meu texto. E aí, claro, caiu na própria armadilha que ele havia criado, né? Nós precisamos sim de interpretação correta, precisamos entender que existem sim verdades absolutas, entender também que quando aqueles que dizem isso, não existem verdades absolutas, estão emitindo uma verdade absoluta para eles, a de que não existem verdades absolutas. Então, como encontrar a verdade? Qual o caminho para isso? Como formar uma cosmovisão adequada para enxergar o mundo que nos rodeia? Tudo isso você vai compreender ao estudar essa série, O Resgate da Verdade, ao longo desses sábados que teremos aqui neste canal da Igreja Central de Brasília. A nossa proposta nesse estudo é de que o cristianismo é sim uma cosmovisão poderosa, adequada, racional e útil para nós respondermos aquelas perguntas fundamentais. De onde vim? Por que estou aqui? Para onde vou? E mais do que isso, né? É uma cosmovisão bíblica que nos dá esperança, nos dá uma certeza real de que nós estamos aqui com um propósito. E quando encontramos um propósito para viver, a vida realmente cobra sentido. A gente passa a viver mais feliz, mais pleno e sabe que as coisas não terminam por aqui. Espero que seja uma bênção em sua vida esse estudo. Não perca nenhum deles. Pessoal, se você tem alguma pergunta que você gostaria de compartilhar conosco e com o Michelson agora, vocês podem mandar as perguntas pelo chat aqui do YouTube ou então pelo telefone de WhatsApp da Igreja Central de Brasília. O telefone é o 98... Vamos lá. 98341-3077. Repetindo, 98341-3077. Vamos ver aqui se a gente já tem perguntas. Eu estou vendo aqui, tá, Michelson? Rapidinho. Ok. Vamos ver aqui. Perguntas... A gente ainda não tem nenhuma pergunta, mas eu tenho uma para você, Michelson. Como que, por exemplo, como que a gente consegue... Porque eu sei que o termo cosmovisão, ele foi originado pelo aquele filósofo Immanuel Kant. E como a gente pode usar esse termo, apesar de ter sido formulado dentro da filosofia, outra coisa diferente do que é o cristianismo, como que a gente pode saber... que a cosmovisão hoje do cristianismo, quais são os concorrentes dela hoje em dia, assim? Por exemplo, porque eu tenho a minha vida, eu sou influenciada por vários, como você mesmo falou, por vários aspectos, leitura, cultura e tudo mais. E como é que eu posso ter indícios de que aqueles autores, eles adotaram outra cosmovisão que não a nossa? Olha, Rebeca, tem um livro aqui na minha biblioteca, eu acabei não pegando porque eu não sabia que eu ia citá-lo agora, mas que eu considero muito interessante, que é O Ateísmo Moderno, de um teólogo católico
um teólogo e filósofo católico lá dos anos 50, George Sigmund. É muito interessante porque ele começa a trazer ali a história da filosofia desde o período socrático, pré-socrático, e vai avançando pelo tempo até chegar ao nosso tempo. Passa pelo cristianismo também. E ele mostra como esses grandes filósofos, que hoje são tão insensados, tão admirados, né, como Kant, Hegel, Nietzsche e outros mais, vários deles tiveram um tipo de posicionamento na juventude, que é quando frequentemente eles escrevem seus livros, que acabam se tornando clássicos, né? E mudaram certas ideias a respeito do mundo e de Deus mesmo, quando chegaram à idade já avançada, né? Quando a maturidade vem, quando a pessoa já viu muita coisa e acaba revendo certos conceitos. Eu me lembro, por exemplo, de uma história muito emocionante que há nesse livro do filósofo, é um filósofo alemão também, eu diria assim que mais ateu empedernido até do que o próprio Nietzsche, era o Heinrich Heine. E esse filósofo que combateu o cristianismo a vida toda, escreveu muito contra a fé cristã, no fim da vida já, quase morrendo ali, deitado numa esteira, abandonado pelos amigos, estava com sífilis, ele foi visitado por um amigo arqueólogo. E ele disse então, o Heine disse para esse amigo arqueólogo o seguinte: diga para o mundo que Heinrich Heine, com toda a sua lucidez ainda, se reconciliou com Deus. E o Deus que ele esteve combatendo a vida toda, na verdade agora ele adota como seu Deus e só não tirou a própria vida porque ele passou por essa experiência. Só que, lamentavelmente, poucas pessoas sabem dessas coisas. No caso de Nietzsche, infelizmente, ele acabou enlouquecendo no fim da vida e foi visto algumas vezes agarrado a um poste, gritando: seja o meu Deus, seja o meu Deus. Nesse livro também eu leio a respeito de orações feitas por Marx, por exemplo, né? O clamor da alma, ele é um fato, sabe? Essa vontade, esse desejo de transcendência, de encontrar um sentido. As obras de Viktor Frankl, por exemplo, são muito boas para entender isso, né? Esse filósofo, esse psiquiatra, né? Que esteve preso em campos de concentração e que escreveu ótimos livros, né? Falando sobre a questão do sentido. Quando o ser humano não tem um sentido para viver, ele realmente se torna fragilizado, se torna destruído por dentro. Quando ele encontra esse sentido, ele se torna feliz, pleno. E o que me chama a atenção no cristianismo é que ele fornece esse sentido. Ele traz esse senso de completude e preenche esse vazio que existe. Pode parecer um chavão isso que eu estou dizendo, mas é um fato, né? Esse vazio eterno dentro de nós que só pode ser preenchido pelo que é eterno, pelo Deus eterno. Quando tentamos preencher esse vazio com poder, com prazer, com dinheiro, posses, doutorados e coisas parecidas, não dá certo, né? Por mais que algumas dessas coisas sejam boas para a nossa existência, enquanto não temos o eterno preenchendo o vazio eterno, as coisas se mostram limitadas. E frequentemente é comum ver pessoas que chegam ao fim da vida e percebem que realmente, como dizia Salomão, tudo é vaidade, tudo foi inútil, né? Por quê? Porque Deus colocou em nosso coração, como diz Eclesiastes, o anseio pela eternidade. Então eu diria o seguinte, Rebeca, que existem várias cosmovisões, de fato esse termo foi cunhado por um filósofo alemão, o que não nos impede de usar o termo, né? A própria palavra Bíblia não está na Bíblia, né? É uma palavra criada para ajudar a entender melhor o que é uma coleção de livros. Então, a palavra cosmovisão é uma palavra adequada, é uma visão cósmica, uma visão macro, uma visão ampla, né, de mundo. Se quiser chamar de visão de mundo, também pode chamar. Mas o fato de que as outras cosmovisões não nos levam a essa completude me mostra que realmente a cosmovisão cristã bíblica é a mais adequada para nós assim formarmos, adotarmos e nos pautarmos por ela. Se você duvida, e você tem todo o direito de fazê-lo, né? Eu quero convidar mais uma vez você a acompanhar essa série e perceber que realmente essa cosmovisão cristã se adequa à vida prática mesmo, né? Por exemplo, os princípios de saúde que a Bíblia apresenta, quando colocados em prática, funcionam perfeitamente, né? Os famosos 8 remédios naturais. Os princípios de relacionamento conjugal, por exemplo, né? Ou de outros tipos de relacionamento, quando aplicados segundo a luz que a Bíblia oferece, funcionam, dão certo. As pessoas são mais felizes e há pesquisas que mostram isso, há estatísticas que apresentam isso. Então, para mim, é uma evidência assim, bastante clara de que a Bíblia é o manual da vida e de que essa cosmovisão ela é adequada, porque ela pertence àquele que nos criou e sabe como nós devemos funcionar. Michelson, obrigada pela sua resposta. Nós temos 2 perguntas que veio do pessoal aqui do
YouTube. Primeira pergunta do Cláudio Pereira de Jesus. A pergunta é a seguinte: se não existe verdade absoluta, como podemos justificar mudanças ou evolução do pensamento religioso ao longo da história? Essa é a primeira pergunta. Acho que é melhor você responder essa e depois a gente faz a outra, né? Porque essa já é bem complexa. Sim, sim. É uma ótima pergunta, né? E eu posso voltar àquela questão de que todo relativista, ele afirma uma verdade quando diz isso. Não existem verdades absolutas. Porque pense só, o que esses relativistas estão dizendo, na verdade, é o seguinte, né? Não existem verdades absolutas, exceto a verdade absoluta de que não existem verdades absolutas. Percebeu? Para eles, o não existir uma verdade é uma verdade. Eu gosto aqui do Chesterton, porque ele, entre outras coisas, né, ele propõe assim, ó, quando você encontrar um relativista ou um cético no meio do seu caminho, não tente fazer com que ele acredite no que você crê logo de início. Procure levá-lo a um ceticismo ainda mais profundo. Ou seja, pergunte a ele, você é cético mesmo? Ele vai dizer, sou um cético. E quanto ao seu ceticismo, você é cético? Alguns dirão que, bem, aí não, eu creio que o meu ceticismo é correto. Então ele é um crente parcial, você percebe? Ele é um cético localizado. Muitas vezes as pessoas são relativistas e são céticas com respeito ao cristianismo, mais do que qualquer outra coisa. Porque se não existem verdades absolutas, até essa máxima pode ser uma não verdade absoluta, e assim pode ser que existam verdades absolutas, percebeu? Pode ser que estejam certos aqueles que pregam que há uma verdade. Um teste muito simples, mas não deve ser feito porque não é correto, né? É você, quem sabe, pisar no pé de alguém. Pisa com força no pé de alguém, a pessoa vai, de um relativista, digamos, né? A pessoa vai reclamar e vai dizer, por que você fez isso? Você pode responder, porque eu gosto de pisar no pé das pessoas. Ora, mas isso é errado. Pode ser errado para você, para mim não é. Então você vê como as coisas são na vida prática, os absolutos aparecem. Um guarda para você porque você estava acima da velocidade permitida. Estava 200 por hora na rodovia que permite só 100. Aí ele para, você diz assim para o seu guarda, o que houve? Por que o senhor me parou? Porque você estava acima da velocidade permitida. E você responde para ele, ora, isso é a sua verdade, não é a minha. O que vai acontecer com você? Talvez até uma prisão por desacato, na verdade. Então, os códigos, as verdades, as balizas são necessárias. E elas existem por um motivo, né? É como disse alguém, né? Não tire uma cerca do local a menos que você saiba por que ela foi posta lá. Porque os seres humanos passaram a tirar as cercas de proteção do caminho, muitos absurdos estão acontecendo hoje em dia, e inclusive pessoas estão sofrendo por causa dessas coisas. Como disse aqui o nosso amigo, né, na pergunta, ao adotarem esse pensamento relativista até no meio do cristianismo, isso realmente deu margem para a existência de várias correntes cristãs, várias correntes teológicas, quando não seria necessário, nem deveria acontecer isso. Por quê? Porque a verdade é única. Porque a Bíblia afirma claramente que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade. E Jesus, que é a verdade, disse sobre a Bíblia, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Para nós cristãos, resumindo todo o conteúdo desse estudo bíblico, né, é de que existe uma verdade, e essa verdade é revelada na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Se os cristãos, agora olhando para o nosso quintal, né, se os cristãos eles se pautassem exclusivamente pela Bíblia, não por interpretações da Bíblia, interpretações humanas, não por exegeses distorcidas e hermenêuticas também inadequadas, nós teríamos um cristianismo coeso, com certeza. Seria único ao longo da história. Mas, infelizmente, conceitos pagãos foram mesclados com o cristianismo ao longo da Idade Média, até um pouco antes disso, né? Infelizmente, conceitos filosóficos vêm sendo agregados ao cristianismo, criando uma mescla sincretista de ideias que não funcionam bem. Por isso, a nossa proposta é voltar ao texto sagrado, voltar à cosmovisão pura do cristianismo, e assim, realmente, as coisas se mostram claras e não mais contraditórias. Michelson, a gente também tem outras perguntas aqui, mas eu gostei muito da parte que você falou sobre o ceticismo quanto ao cristianismo. Eu me pergunto se talvez se vivêssemos de acordo com o que dizemos acreditar, com a nossa cosmovisão, talvez a recepção por aí fosse outra também, né? Sim, outra pergunta. Não veriam as contradições que existem hoje, lamentavelmente, né? Pois é. Tem outra pergunta aqui, pastor Jonas Aguiar. Como podemos explicar o sofrimento humano sob a perspectiva da cosmovisão bíblica? Olha, essa pergunta é crucial, inevitável, porque quando a gente trata, por exemplo, nos estudos seguintes aqui dessa série, vocês vão ver argumentos que nos ajudam a perceber que Deus de fato existe.
Por exemplo, né, o argumento cosmológico, o argumento de que tudo que tem um começo tem que ter uma causa. O universo teve um começo, e hoje a maior parte dos cientistas concorda com isso. Eles até chamam esse começo de Big Bang, né? Se o universo teve um começo, tem que ter uma causa também. Isso é lógico. O argumento teleológico, tudo que tem um projeto tem que ter um projetista. A vida foi projetada e todas as pesquisas mais recentes na área de bioquímica, biologia molecular e outras áreas têm mostrado que realmente existe um design intencional na vida. Existe informação, portanto, isso precisamos de uma fonte informante. Então, esses argumentos, inclusive, converteram um grande filósofo ateu do século XX chamado Anthony Flew, que no fim da vida escreveu um livro intitulado Um Ateu Garante Deus Existe. Ele se converteu não pela Bíblia, porque ele não cria na Bíblia. Depois ele veio a acreditar na Bíblia, mas ele foi levado a Deus pela filosofia, pelos argumentos apologéticos aí da cosmológico, teleológico, moral e outros, né? Então veja como Deus alcança as pessoas de várias formas, não só pela Bíblia, que é um tremendo atalho para ele. Então, existem argumentos bastante consistentes. O teorema de Gödel, Kurt Gödel, que é praticamente uma prova matemática. Olha que impressionante, procure isso, pesquise sobre isso. Vai ao meu blog, criacionismo.com.br, coloque no buscador Kurt Gödel, e você vai se deparar com esse teorema matemático, lógico, que aponta para a existência de um Deus todo-poderoso. É fantástico isso. Existem grandes e poderosos argumentos com respeito a isso. Porém, quando as pessoas começam a meditar e a analisar e a racionalizar sobre isso, e percebem que ok, existe um Deus. A Bíblia fala que esse Deus é amor. Mas então por que há sofrimento no mundo? Por que pessoas boas sofrem e morrem? Por que junto com a vida existe a morte? Por que junto com a beleza abundante na natureza também existem espinhos, predação e coisas assim tão terríveis? Aqui nós precisamos entender, mais uma vez, a cosmovisão bíblica, cristã, judaico-cristã, que fala de um grande conflito entre o bem e o mal. Uma história que nós não podemos apreender só da natureza ou de uma argumentação filosófica. Aí nós precisamos realmente crer na Bíblia como fundamento da nossa fé, e essa Bíblia explica a origem do mal. Se não for assim, nós temos que ter medo de um Deus que é bom e mau ao mesmo tempo, um Deus contraditório. Por não entender essa realidade, alguns abandonam Deus e preferem viver sem Deus, como ateus mesmo. Eu lamento, por exemplo, autores como Richard Dawkins. Eu tenho aqui alguns livros dele, né? No livro Deus, um Delírio, ele fala assim: Deus é um genocida, é um assassino, é um tirano, e por aí vai. Um parágrafo inteiro só destruindo Deus, digamos assim. Quando a gente estuda um pouquinho mais a vida desse homem, a gente percebe que ele sofreu abuso infantil na infância, praticado, infelizmente, por um religioso, lá na Inglaterra. A gente começa a entender uma coisa, né? Que muitas vezes a visão que as pessoas têm de Deus não deriva necessariamente de seus estudos, mas de sua bagagem, de sua história. Quando eu vejo Richard Dawkins acusando Deus de abusador, eu vejo o ódio desse garotinho que está dentro dele até hoje contra aquele religioso. Não vou nem usar nenhum adjetivo contra essa pessoa, porque eu acho a coisa mais terrível que possa existir, alguém que se vale da confiança, da fé de alguém para praticar coisas como essa. Mas eu vejo Dawkins reagindo com ódio contra esse líder, essa pessoa religiosa, e ele transfere esse ódio para Deus. Isso é lamentável. Tem um outro livro muito bom de um psiquiatra evangélico chamado Armand Nicole. O livro é Deus em Questão, em que ele compara o pensamento de C.S. Lewis, ex-ateu, a quem já me referi, e Freud, Sigmund Freud, um outro ateu que, quanto consta, nunca se converteu. O autor mostra, contando a história, a biografia desses dois personagens históricos, que ambos tiveram problemas com os pais na infância, com o pai. E geralmente o pai, isso serve aqui de advertência para nós que somos pais, né? A visão que uma criança tem de Deus inicialmente, nos primeiros anos de vida, é a do pai, especialmente. Porque é a figura que vai demonstrar vai dar balizas para a existência dela, é a figura de autoridade, mas também tem que ser uma figura de amor. Então, é aquele amor de Deus, um amor firme, porém não permissivo, mas bondoso, né? Não é fácil, só quem é pai sabe dos desafios de ser assim. Mas quando a pessoa ela relaciona demais Deus com esse ser humano, ele pode correr alguns riscos aí. E foi o caso desses dois, Lewis e Freud. Por quê? Porque os pais deles não foram bons. O pai de C.S. Lewis sequer o visitou quando ele foi ferido na guerra de que participou. O pai de Freud, que era um judeu ortodoxo, o Freud se sentiu humilhado quando viu o pai ser massacrado por sua raça, por sua etnia, por sua religião. Ele desenvolveu uma aversão a isso. Então, o que acontece? Quando C.S. Lewis se converte, ele faz o que os cristãos que se convertem fazem, perdoa
o seu passado, perdoa o papai, perdoa aqueles que o machucaram. Já Freud não passou por esse processo. E aí toda vez que você lê uma carta de Freud em que ele fala contra Deus, você percebe essa aversão que ele tinha para com o pai dele, para com o passado, para com a religião da infância. Então é preciso, muitas vezes, parar e pensar um pouco, será que a minha visão de Deus, a minha cosmovisão nesse sentido, é a correta? É Deus mesmo sobre quem eu estou pensando? Será que meus sentimentos estão voltados contra Deus ou contra o meu pai, contra o meu tio, contra aquele professor, contra aquela figura humana que me abusou, que me maltratou, que representou mal o caráter de Deus? É bom pensar nisso, é importante pensar nisso. Quando nós entendemos que Deus é amor de fato, porque a Bíblia assim o revela, como entender então o sofrimento? Como entender a dor nesse universo? Bem, voltando à Bíblia, ali está o relato da grande controvérsia, do grande conflito começado no céu. Você vai entender esse assunto mais adiante nesse estudo aqui. É quando um anjo dotado de liberdade, de livre-arbítrio, escolheu se rebelar contra Deus. Começando toda essa história de pecado e rebelião na Terra, especificamente, que foi aqui que ele acabou vindo e ficando aqui exilado. Bem, na verdade, o sofrimento, a dor, não provam que Deus não existe. Provam que Deus criou um universo livre. Porque, veja só, se as pessoas fossem obrigadas a obedecer e a amar, isso não seria amor, não seria obediência, seria automatismo. Seriam meros robôs autoprogramados e guiados, não teriam vontade própria. Então a pergunta é, Deus poderia criar um universo onde não houvesse sofrimento? Sim, poderia, ele é Deus, mas não um universo como o nosso. Deus poderia criar um universo onde não houvesse opção de escolha pelo que é errado, opção de não obedecê-lo? Sim, poderia, mas não seria o nosso universo, porque o nosso universo foi povoado de seres que têm liberdade de escolha, tanto anjos quanto seres humanos. E onde há liberdade, existe a possibilidade do erro, da morte, da escolha pelo não caminho de Deus e as consequências que isso traz. O bom de tudo é que Deus é um Deus tão bondoso, tão maravilhoso, que ele não nos abandonou à nossa escolha. Ele prometeu que iria redimir a humanidade. Ele prometeu que um dia, depois que tudo ficasse claro, depois que todo esse conflito fosse esclarecido, ele recriaria o Éden perdido. Ele restauraria o mundo, a sua paz, justiça, bondade e eternidade originais. E essa promessa está na Bíblia. E é por isso que eu encontro nessa cosmovisão cristã a única esperança e segurança. Porque ela explica também por que existe sofrimento no mundo. É fácil passar por isso? Não é fácil. É fácil teorizar quando estamos sofrendo? Claro que não. É muito fácil falar disso quando não estamos sofrendo. Mas a promessa de Deus é de que Ele está ao nosso lado mesmo em meio ao sofrimento. Salmo 23 diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Ele estará comigo. E muitas vezes o sofrimento nos ajuda até a ajustar o foco, a nos aproximar de Deus e a entender que essa vida é curta, passageira e que nós temos que nos preparar para a vida que vem por aí, que é a vida eterna. Aí sim, tudo realmente fará sentido. Michelson, a gente tem uma pergunta de um estudante de biologia. O nome dele é Carlos Ferreira, de Parnamirim, Rio Grande do Norte. E ele fala o seguinte: sou estudante de biologia da UFRN e convivo diariamente com uma cosmovisão totalmente evolucionista e ateísta, mas tenho muitos amigos da universidade e gosto muito deles. Como posso encontrar pontos de contato para testemunhar da cosmovisão bíblica para eles? Haveria uma cosmovisão comum entre esses dois mundos? Olha que pergunta interessante, né? E olha que preocupação bonita a do Carlos, né? Louvado seja Deus por isso. Sim, por exemplo, vou dar aqui o meu breve testemunho, né? Eu me tornei criacionista, adventista, com 18 para 19 anos. Eu estava na fase do pré-vestibular, me preparando para cursar, para entrar, né, para a Federal de Santa Catarina e começar meu curso de jornalismo. E, de fato, fui aprovado, passei, comecei em 92 o meu curso de comunicação social, lá na Federal de Santa Catarina, e entendi que eu precisava ser amigo, né? Ser uma pessoa respeitável, agradável tanto quanto possível, né? E uma pessoa, um bom aluno, para ter respeito também dos professores, dos meus colegas, enfim. E, como você disse, procurar pontos em comum. E, de fato, há pontos em comum, não é? Os universos ao lado, né, essas cosmovisões paralelas, têm pontos de intersecção. Por exemplo, o que há em comum entre criacionistas e evolucionistas? Seleção natural. É um fato que nós aceitamos e eles também, né? É um fato observável, né? A existência de mutações. Geralmente, quando nós focalizamos os aspectos realmente científicos dos modelos criacionista e evolucionista, nós temos pontos em comum. Agora,
frequentemente, quando há incongruência ou incompatibilidade, é quando os assuntos mais filosóficos entram em cena. Por exemplo, a questão da macroevolução, a origem abiótica da vida, né? Isso não é ciência, isso não é observacional, isso não existem evidências disso, e eu falo isso com propriedade porque em 2018 eu li um artigo na revista, uma revista mundial aí científica, né, de biofísica e biologia molecular, em que os autores renomados falam que todos os cenários propostos para a origem da vida aqui na Terra deram em fracasso. É por isso que você deve conhecer bem, né, Carlos? Por isso que a teoria da panspermia cósmica está voltando, a origem espacial da vida. Porque já perceberam que, mesmo em 3, 4 bilhões de anos que fosse, não haveria tempo suficiente para o surgimento da vida e a complexidade que observamos hoje nos seres criados, a biodiversidade que existe também. Quando o assunto é mais filosófico, é frequente haver discordâncias, mas quando os tópicos são mais científicos, né, ciência dura ali, a gente consegue encontrar pontos de convergência, sim, né, para conversar, para dialogar. O próprio Big Bang, por exemplo, que alguns interpretam muito inadequadamente como sendo uma explosão cósmica que teria dado origem ao universo, não é isso que o modelo fala. O modelo padrão, que foi proposto por um padre, inclusive, Lemaitre, ele simplesmente diz respeito à origem do tempo e do espaço. Só isso. E a origem do tempo e do espaço é Bíblia. A Bíblia ensina que Deus criou o tempo e o espaço a partir do nada. Percebe? Quando a gente estuda corretamente o que é o Big Bang, que recebeu esse nome pejorativamente, justamente, olha como são as coisas. Quem deu esse nome de Big Bang foram os ateus, foram os naturalistas, que queriam debochar dessa proposta do padre Lemaitre, porque eles entendiam que o universo era eterno, como o próprio Einstein pensou durante um bom tempo, até que ele, pela própria matemática que ele precisou usar para realizar ali para escrever, né, seus teoremas e a teoria da relatividade, enfim, teve que voltar atrás e aceitar que o universo teve um começo. E lembra do argumento cosmológico? Tudo que tem um começo tem que ter uma causa. Então, quando você estuda dentro da física o modelo padrão, a teoria real do Big Bang, você conclui que ambos pensam igual. O universo teve um começo. Só que os naturalistas não querem se preocupar com esse antes do começo, se eu posso dizer assim, não faz nem sentido falar de antes do tempo. Deus criou o tempo. Mas eles não querem se preocupar com a causa desse começo. Os cristãos, sim, querem conhecer a causa, abraçar a causa e viver com essa causa, que é o Deus Criador. Percebeu? Então, há sim pontos de convergência, pontos de intersecção nessas duas, 3, 4, 5 cosmovisões, e aí está o desafio do cristão, quer seja no campus, quer seja em qualquer lugar, no campo missionário, é encontrar esses pontos de convergência, esses pontos de diálogo, essas pontes, não focar tanto inicialmente naquilo que é divergente, né? Mas, como Paulo fez em Atos 17. Olha, eu vejo que vocês são muito crentes aqui, né? Tem estátuas para todos os deuses, mas tem uma lá que eu vi em que está escrito ao Deus desconhecido, um pedestal vazio. É sobre esse Deus que eu quero falar para vocês. Olha que sacada, olha que inspiração de ele começar de um elemento cultural próprio, válido, útil, lícito, né? Depois cita autores, filósofos, pensadores gregos, capta a atenção deles com um ponto em comum e começa a falar de Jesus, da ressurreição e da vida eterna. Os cristãos que estão nesses ambientes, como os campi seculares, têm que ter essa sabedoria, esse tato e, sobretudo, amor, muito amor pelas pessoas, pedir que Deus lhes dê sabedoria, discernimento, para que eles possam realmente, por meio de uma amizade genuína, desinteressada, compartilhar a fé e a cosmovisão que eles têm. Dá certo. Eu tenho muitas experiências que eu poderia contar do tempo que eu fui, né, universitário lá na Federal, não dá tempo agora de contar isso, mas coloque-se nas mãos de Deus e as coisas fluem, elas dão certo. Michelson, eu queria também dar um recado para o Carlos, porque é o seguinte, desde os 12 anos eu estudo em escolas seculares. Inclusive, agora ainda estou na universidade na UNB, aqui na Universidade de Brasília, sou pesquisadora ali, também professora colaboradora, faço meu pós-doutorado e falo para ele que o melhor exemplo que nós cristãos podemos fazer com os nossos colegas, que não acreditam como a gente, é amar. É a gente falar, amar onde quer que eles estejam, estar presente, ser amigo. E assim, eu sei que não é fácil, eu sei que é desafiador, porque às vezes a gente pode se sentir um pouco deslocado, mas a gente seguir o exemplo de Cristo, amar e servir dentro do possível do que a gente pode. Sabe, Rebeca, eu tenho uma frase de um grande
nome, né, da história do cristianismo, um católico, Francisco de Assis. Veja, eu não sou adepto do evangelismo mudo, né? Claro que não. Se fosse assim, Paulo não teria tido o sucesso que teve, né, se ele não pregasse. Porém, essa frase de Francisco de Assis é muito significativa. Ela diz assim: pregue em todo o tempo. Se necessário, use palavras. A vida tem que ser uma pregação, né? A nossa coerência, a nossa amizade, a nossa bondade, elas falam muitas vezes mais alto e abrem caminho para as palavras que vêm depois. Pois é, Michelson, a gente tem que aprender a viver aquilo que a gente acredita, né? Desafiador, mas crescendo em Cristo a gente consegue amar como Ele amou. A gente tem mais uma pergunta, eu só queria pedir desculpas para os nossos amigos que estão acompanhando, porque a gente não vai poder responder todas as perguntas, são várias. Eu sei que a gente hoje começou um pouquinho atrasado, mas a gente pode conversar com o Michelson, ter outra oportunidade, outro momento, para que a gente possa conversar mais com vocês. Mas vocês podem mandar perguntas pelo nosso número do WhatsApp, 98341-3077, que a gente continua procurando essas respostas para vocês. E agora a gente vai para a última pergunta, mas fique ligado que a gente combina com o Michelson outro momento para a gente continuar esse papo que está tão gostoso, tá bom? Então, só um minutinho aqui. Vamos para a última pergunta do dia. Luzier Rodrigues pergunta o seguinte: até que ponto podemos avaliar uma cosmovisão e saber como ela se porta dentro de meios diferentes e ainda assim manter uma coesão sem contradições? Ok, antes que eu me esqueça, antes de encerrar, eu posso até esquecer, né? Eu quero mais uma vez recomendar que vocês estudem esse material, né? O Resgate da Verdade, acompanhem essa série e se não tiverem acesso ao material impresso, né? Vocês podem, repito, ir ao Google e colocar lá o Resgate da Verdade PDF. Vocês podem baixar o PDF de todo esse material e estudar, quem sabe usar em pequenos grupos de universitários, de jovens, na igreja, realizar séries. Eu tenho no meu canal no Prezi, meu site do prezi.com, ali os prezes de cada capítulo também. E no meu canal no YouTube eu tenho os vídeos, pequenos vídeos de 5, 10 minutos no máximo, resumindo o conteúdo de cada capítulo. Então você vai ao meu canal no YouTube, Michelson Borges, digita lá o Resgate da Verdade, ou procura a playlist, né, Resgate da Verdade, e você vai encontrar ali os 20 e tantos vídeos desse estudo aqui, tá bem? Bom, a pergunta mais complexa ficou para o final, de fato, né? Como que eu posso realmente até testar a minha cosmovisão em meios diferentes, né, e perceber se ela não é autocontraditória? Eu posso voltar assim, o tempo agora já está bem limitado, mas enfim, eu posso voltar àquelas perguntas essenciais que determinam uma cosmovisão, né? E testar também. Eu acho que vale a pena a gente conhecer. Antes de eu me tornar um adventista, um criacionista, eu estudei muito, por 3 anos pelo menos, por minha conta, várias religiões, várias formas de ver o mundo, né? E quanto mais eu estudava, mais eu percebia como a Bíblia realmente ela é coerente e adequada para a gente lidar com os dilemas da vida. A gente encontra a resposta para quase tudo ali, com que diz respeito ao comportamento, a relacionamentos e assim por diante, né? Eu diria o seguinte: você deve estudar, deve conhecer um pouco dessas cosmovisões, como propõe aqui o James Sire no livro Universo ao Lado, né? E compará-las. Acho que a melhor forma de nós crescermos é fazer comparações e depois extrair a nossa própria síntese de tudo isso, né? Nossas próprias conclusões com respeito a tudo isso. Eu entendo que o cristianismo ele é tão vigoroso, tão sólido, que a Bíblia nos propõe justamente de nós analisar as coisas, né? Nós considerarmos, analisarmos, estudarmos, para que cheguemos às nossas conclusões. E nessas pesquisas a gente consegue realmente perceber como essa cosmovisão cristã, por mais que alguns talvez tenham levado o cristianismo para um emocionalismo vazio, uma religiosidade meio sem sentido, sem pé nem cabeça, né? A proposta é voltar aos padrões, aos marcos, né? Aos fundamentos do cristianismo e perceber que realmente é uma cosmovisão sólida. E uma vez que ela seja assim, que você desenvolva essa cosmovisão bastante sólida, você tem condições perfeitamente de interagir, de analisar, de investigar e perceber que adotou uma forma de ver o mundo adequada, veraz para a sua vida. Eu repito, né? A gente poderia ter muito aqui pano para manga para conversar sobre isso, né? Tem outros autores muito bons, quando fala sobre o sofrimento, por exemplo, tem um livro de um filósofo chamado Alvin Plantinga, ou Plantinga, né? Tem também os livros do William Lane Craig, são muito bons, que falam de apologética e que tratam dessas questões de cosmovisão, de sofrimento, argumentos racionais para a fé e, acima de tudo, e eu não posso deixar de encerrar sem falar disso, né?
a nossa experiência com Deus. Não adianta nada eu entender que os argumentos são sólidos, racionais, coerentes, não contraditórios, mas se eu não buscar o Deus que oferece esses argumentos em sua palavra, se eu não buscar o Deus que se revela por meio da natureza, da criação e da palavra, eu preciso ter uma relação real, experimental com o Criador. Eu só posso desenvolver a fé se eu confiar na pessoa, eu só confio se eu me relaciono. Então eu quero convidar você para que nessa série de estudos, não só esteja aqui para acompanhar argumentos interessantes, curiosidades, você terá muita coisa interessante aqui com certeza, mas mais do que isso, que seja um convite na sua vida para você resgatar a verdade chamada Jesus. Não se esqueça, para um cristão, verdade não é uma filosofia, não é um conceito, não é uma elaboração, é uma pessoa. E com pessoas, a gente não só lê sobre elas, a gente se relaciona com elas. Precisamos de uma relação real com Jesus. Isso é possível? Sim, porque ele vive. Porque essa é um dos pilares do cristianismo, da cosmovisão cristã. Ele vive. E ele oferece a sua presença em nossa vida. Lá em Apocalipse 3:20 ele diz: eu estou à porta da sua mente, do seu coração e bato. Se você abrir a porta, eu vou entrar e fazer parte dos seus pensamentos, da sua vida, da sua realidade. Então fica aqui o convite para que você abra a porta da mente, do coração, para que esse Deus maravilhoso entre ali e faça morada na sua vida. Michelson, eu vou pedir para você fazer uma oração para a gente encerrar. Mas eu só queria deixar antes da oração um recadinho para o pessoal. Semana que vem, no mesmo horário, 11h10, a gente vai falar sobre o tema A Verdade. E quem vai estar com a gente é o pastor Charles Fabian. Então não percam, vai ser excelente. Mas agora a gente termina com a oração e espera você no nosso próximo programa. Pode fazer oração para a gente, Michelson? Posso sim. Vejam que privilégio, nós vamos conversar com o Criador do Universo nesse momento. Quando falo para pessoas que duvidam ou que não creem em Deus, eu digo só assim, conceda o benefício da dúvida. Quem sabe vá lá no seu quarto, fecha a porta, talvez você se sinta um pouco desconfortável com isso, não queira que alguém esteja vendo, então fecha a porta ali e converse com Deus. Por mais que seja estranho no momento, mas eu tenho certeza de que alguma coisa vai acontecer. Se você for sincero nessa busca, se você realmente quiser ter um contato, um encontro com o Criador, Ele não vai deixar a sua oração sem ser atendida. Se você for de coração nesse propósito, não como quem duvida ou como quem quer brincar com esse assunto, mas se você realmente tiver o coração aberto para isso, a mente aberta para isso, tenho certeza que Deus vai ouvir a sua oração. Mesmo que você se sinta desconfortável de início com isso. Mas comece, experimente. É como dizia Blaise Pascal, numa tentativa de aproximação matemática dessa questão. Existem aí 50% de chances de haver um Deus, ok? E 50% de chances de não haver um Deus. É uma questão probabilística, né? Não quero dizer que eu creio em Deus por causa disso, mas eu acho que é um pensamento interessante esse de Blaise Pascal, que foi outro grande crente, outro grande cristão. Bem, se você apostar todas as suas fichas no não existe Deus, e haver Deus e uma vida eterna, puxa, você jogou fora tudo, né? Agora, se você apostar no sim e não haver vida eterna, o que você perdeu? Nada. Na verdade, repito, aqueles que se pautam pelo manual da vida, que é a Bíblia Sagrada, têm uma vida mais saudável, isso é comprovado, têm uma vida mais estável, relacionamentos mais saudáveis, efetivos, ou seja, vive bem, muito bem. E se terminar em nada, ok, eu vivi bem. Foi uma doce ilusão, não é verdade? Agora, se houver uma vida eterna e de fato haver Deus, o que eu perdi? Nada, eu ganhei tudo. Eu ganhei a vida eterna. Repito, não é uma questão de matemática, é uma questão de relacionamento, de crença. Mas eu acho que vale a pena pensar um pouquinho nessa aposta de Pascal, como é conhecida essa ideia, né, que ele propôs. Pense bem, há duas portas. Você pode escolher qual delas abrir. Que esse estudo te ajude a abrir a porta correta. Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai, nosso Criador, nós te louvamos, porque Tu és tão bondoso, Tu te revelas a nós, seres humanos, de tantas formas. Nós pedimos que ao longo desse estudo, o resgate da verdade, muitas pessoas possam chegar à compreensão de que Tu existes, Tu as amas e tens um projeto maravilhoso para a vida delas. Abençoa, Senhor, a Igreja Central de Brasília nesse projeto, abençoa todas as pessoas que estão nos acompanhando neste momento e as que vão acompanhar também esses estudos. Obrigado porque as profecias bíblicas também apontam para um momento especial que estamos vivendo. E que assim, compreendendo isso, nós possamos nos preparar também para esse grande momento. Dá-nos a Tua paz, um bom restante de sábado.
pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Pessoal, então, tenha um bom sábado e não esqueça, próximo sábado, 11h10, ativa aí as notificações no YouTube, segue a nossa página, compartilha e vem com a gente com o Resgate da Verdade. Um beijo e um abraço para vocês. Tchau, tchau.